e nós vamos falar sobre o impacto que os instintos têm sobre a nossa espiritualidade. Sobre esta caminhada de conexão com a nossa essência, esse resgate, né, dessa comunhão com o que há de mais divino dentro de nós. E é muito importante a gente entender que os instintos são fundamentais, eles têm muito impacto nessa nossa jornada da espiritualidade, por diversos fatores. Eles tanto podem impactar no sentido de nos impulsionar, quando a gente equilibra esses instintos, quando a gente tem consciência deles e quando a gente tem caminhada no Enneagrama para gerir os impulsos que eles nos trazem. Mas na maioria das vezes, quando a gente está deixando que o piloto automático conduza a nossa vida, esses instintos eles vão agir muito mais como pedras de tropeço do que impulsionadores. Isso acontece porque os instintos eles são estratégias de sobrevivência. E eles estão conectados diretamente com as nossas necessidades mais básicas. Algumas pessoas até relatam com as necessidades mais animais que existem dentro de nós. E eu até entendo que faz sentido mesmo em parte, mas acima de tudo com necessidades mais práticas do dia a dia, necessidades mais basais. Qual é a questão, André, em estar conectado com essas necessidades mais básicas? Significa que você está muito apegado a coisas que vão te manter naquela necessidade mais, no nível de consciência mais baixo, que são aquelas necessidades mais imediatas, de sobreviver, como se tua existência se resumisse a atender essas necessidades. Então, quando a gente está no piloto automático, esses instintos, eles fazem a gente acreditar que quando a gente atende essas necessidades, a gente já está vivendo o nosso céu. A gente já está vivendo a plenitude da nossa existência. Por quê? Porque quando a gente não presta atenção nos instintos, eles geram dentro de nós angústia. Preste atenção como é para você não atender às demandas do seu instinto. É só você pensar no seu instinto dominante. Se você é autopreservação, preste atenção como é para você se colocar em risco, sair da sua zona de conforto, fazer algo que para você seja tão novo que pareça ser ameaçador. Para você como social, como é para você se expor, né, bem nos grupos sociais. Não é o expor de se apresentar, o expor de perceber que uma parte sua que você não gostaria que o grupo soubesse foi revelada. E como é para você, com o instinto de conexão, perceber que aquele relacionamento que você preza tanto está sendo ameaçado por alguém? Tem alguém dando em cima do seu boy, da sua garota? Tem alguém ameaçando o seu território? Então, quando a gente percebe que o nosso instinto dominante ele está ameaçado, aquilo nos gera angústia. Então, quando eu tenho essa autopreservação dominante e eu olho para a minha conta bancária, ela está negativa e tem um monte de boleto para pagar, com certeza me dá angústia. Quando eu sou social dominante e eu vejo que todos os grupos que eu estou andando, as pessoas viram as costas, me ignoram, aquilo se torna angustiante. Quando eu estou num relacionamento afetivo e eu sou conexão e eu percebo que a pessoa está indiferente, está me dando um certo descaso, aquilo fica angustiante para mim. E isso se torna angustiante porque num primeiro momento eu crio a ilusão de que atender essas necessidades me leva à minha realização. Ter elas atendidas já faz com que eu pense que estou no céu. E não é bem assim. Até porque, quando a gente tem essas necessidades atendidas, outras surgem. Se não fosse assim, não surgiriam. Então já começa aí um pouco da ilusão que esses instintos nos causam. A ilusão da falsa realização. Falando no piloto automático. Olhando para os nossos instintos desregulados,
e os nossos instintos comandando as nossas decisões, que é o que a maioria da população vive, né, no seu dia a dia. Com certeza nessa live, nesse papo que a gente vai bater, você vai ter vários insights sobre coisas que podem já estar afetando a tua vida e tu não está percebendo. Por quê, André? Porque os instintos, eles fazem a gente acreditar com muita facilidade que essas coisas que afetam a nossa vida e tiram a gente, que nos geram angústia, é uma preocupação, entre aspas, normal. Eles fazem a gente acreditar que isso é com todo mundo. Então, eu muitas vezes não preciso me questionar se existe ali a necessidade ou não de reavaliar a minha vida ou meus comportamentos, porque para mim parece ser normal. Então, eu sempre digo isso, com o Eneagrama, suspeite do normal, duvide do normal, questione o tal do normal. Normal para quem? Ah, isso é tão normal para quem? Para você, tudo bem. Então é muito importante isso. Bom, pelo que eu percebi, todo mundo aqui já conhece um pouco de instinto, então é bacana que eu possa avançar, né? Então, assim, a gente sabe que os 3 instintos é o autopreservação, né, que faz eu cuidar de mim, me priorizar. O social, que me faz acreditar que estando como uma pessoa relevante nos grupos, o grupo vai me proteger. E o conexão, que também é conhecido como sexual para muitos, que se eu tiver um relacionamento afetivo, esse relacionamento vai me proteger do mundo, vai me garantir a sobrevivência. E aí, quando eu vou falar aqui dos instintos, né, como é que eles agem na nossa espiritualidade quando eles estão desequilibrados e quando eles estão equilibrados. Tudo bem? O instinto de autopreservação, quando ele está desequilibrado dentro de nós, e o que é o desequilibrado, André? É quando ele está ou dominante, porque é o excesso dele, né? E aí a gente vai perceber, ou reprimido também, que também é a escassez dele. Os 2 extremos é desequilíbrio. Os 2 extremos faz com que a gente tenha desafios na hora de nos conectar com a nossa jornada de propósito, de espiritualidade. Então, gente, fica atento. Excesso é problema, escassez também é. E aí o que acontece com o autopreservação quando ele é dominante, quando ele domina a minha vida? Ele faz com que eu foque toda a minha atenção em atender às minhas necessidades. Ponto. A grande questão é essa. Já começa que você começa a se colocar e não tem nenhum problema de você ser uma pessoa que se priorize. A questão do autopreservação é que para ele não se priorizar o tempo todo é desafiante. E a gente sabe que a gente tem que sim pensar nas nossas necessidades, a gente não pode fazer pelo outro que não faz pela gente. Entretanto, a gente precisa também ter um momento de empatia, de que às vezes a gente reconhece que o outro precisa mais da gente do que a gente mesmo. É o momento que a gente consegue parar, olhar para o outro e dizer, calma, eu estou a fim de fazer isso, mas talvez seja importante, pelo momento que a pessoa está vivendo, eu não fazer isso que eu quero agora para estar com ela, para apoiá-la, para ser alguém significativo na vida dela. Lembrando que isso não vai me causar nada prejudicial. E aí, automaticamente, quando eu estou com esse instinto como dominante, a primeira coisa que faz com que me distancie da espiritualidade é porque eu me torno o meu próprio Deus. Eu me torno a minha própria... Eu procuro me bastar em mim mesmo. E aí, o que acontece? Para atender essa necessidade, eu entro numa busca incansável por coisas que me gerem segurança, e essa segurança pode ser material, prioritariamente, mas também segurança nas amizades, nos relacionamentos, e por isso eu acabo testando e desconfiando das pessoas até que elas me provem que são confiáveis. Eu busco conforto, então a gente sabe que muitas vezes para a gente viver um caminho de espiritualidade, existem muitas situações que é importante a gente ressignificar e até renunciar a algumas coisas. E eu não estou falando da renúncia
que um monge faz no sentido de voto de pobreza. Porque eu não acredito em nada dos extremos, né? Eu acredito muito no integrar as coisas. Mas é importante a gente lembrar que se nós nos tornamos muito apegados a algo, isso já é um extremo, né? Se eu me torno refém de pensar que, nossa, eu tô vivendo hoje de um jeito e que se de alguma maneira eu precisar mudar alguma coisa no meu padrão de vida, eu já entro em pânico. Mesmo que essa renúncia seja uma coisa temporária, né? Às vezes eu penso, ó, eu vou economizar para algo, ou eu não preciso ter tantas coisas, né, para me sentir realizado, né? Será que eu preciso ter o meu travesseiro com penas de ganso? Será que eu preciso mesmo, necessariamente, toda vez que eu for estar com outras pessoas, tem que ser nas minhas condições? Então, muitas vezes eu deixo de viver, de viajar, de conhecer gente, porque eu, como autopreservação, eu tenho tantas necessidades básicas que eu perco muitas oportunidades. E o que é que tem a ver isso com a espiritualidade, André? Espiritualidade não é apenas religiosidade. São coisas distintas. Quando eu falo de espiritualidade, a gente fala dessa reconexão com o nosso legado, com o nosso propósito, com o nosso chamado, com a nossa essência. Não tem como a gente viver uma espiritualidade solitária, né? Porque aí eu estaria anulando o instinto social dentro de mim. A espiritualidade, na sua plenitude, ela é vivida quando os instintos estão equilibrados. Então, ela contempla a existência dessas três dimensões. Uma pessoa espiritualizada ama a si, ama a humanidade e é capaz de amar alguém com profundidade. Quando uma pessoa se diz espiritualizada e ela não consegue amar uma dessas três dimensões, tem alguma coisa errada aí. Tem algum ponto de interrogação que precisa ser colocado. Eu sou uma pessoa super espiritualizada, eu medito todo dia, eu faço as minhas práticas, eu vivo a minha espiritualidade, mas eu não estou nem aí se a humanidade está sofrendo ou não, se o povo morre de pobreza, eu passo mesmo, se eu estiver andando com o meu carro no meio da rua, tá o povo tudo pobre, eu olho, o povo tá pobre porque não trabalha, não tem empatia nenhuma. Eu estou na minha espiritualidade, mas eu acho que para viver a espiritualidade eu tenho que estar em abstinência. Não posso amar e nem ser amado. É uma coisa errada, é uma coisa promíscua, é uma coisa ruim, como se aquele instinto que nos conecta, que nos faz querer nos unir com outra pessoa, fosse algo que não é divino também. E aí, toda vez que a gente começa a demonizar as coisas, a gente está perdendo uma parte de nós. Uma parte dos instintos. E não se iluda. Muitas vezes, aquilo que a gente demoniza está associado com o instinto da gente. O instinto, muitas vezes, reprimido. Porque é o dominante querendo sufocar o reprimido até nessa dimensão. E aí, a autopreservação, quando é dominante, a pessoa pensa, se eu viver minhas práticas, já estou plena, realizada, não preciso de mais ninguém. Não preciso me doar, não preciso fazer nenhum tipo de trabalho voluntário, não preciso me conectar com nada, estou bem. E aí eu entro na zona de conforto, né? E eu começo a acreditar que se eu tiver essas condições básicas aceitas na minha vida, o dinheiro suficiente, o conforto suficiente, a segurança suficiente, pronto, não preciso mais de nada. Estou espiritualizado, estou bem. E não é assim, né? Não é assim por quê? Porque isso é uma falsa conexão. A prova maior disso é que no momento que essas coisas externas não estão mais lá, você volta para o estado de angústia. Você volta para o estado de sofrimento. Você volta para o estado que não tem mais aquela suposta espiritualidade. Então ela não era uma espiritualidade real. Era uma espiritualidade conectada com uma referência externa. Então é fácil eu estar espiritualizado, pensando que eu tenho muito dinheiro, que eu tenho
todos os confortos materiais e que não me falta nada e pronto. E na primeira situação de dificuldade da vida eu já me desespero, já perco a esperança, já acho que vai dar tudo errado, já acho que vou morrer de fome e ficar pobre. Porque é aí que a gente começa a perceber onde cai. A pessoa autopreservação dominante, quando ela não alcançou realmente essa conexão, ela criou uma falsa conexão com essas coisas externas, com essas referências externas, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter muito medo, ela vai ser guiada por uma sombra do medo da morte, o medo da pobreza, o medo de passar necessidade. E ela vai se ver várias vezes apavorada. E às vezes até tomando decisões impulsivas, ou decisões que não vão fazer ela se conectar com o propósito dela. Ela sabe que tem um chamado, ela sabe que pode fazer algo mais. E ela diz, eu não vou fazer porque isso pode fazer com que eu arrisque o meu bem-estar. E na realidade não é isso. Na realidade é que o medo de pensar no risco é tamanho que eu não consigo nem visualizar o ganho que eu posso ter se aquilo der certo. O medo de dar errado é tão maior que não me permite enxergar a vitória, o ganho da vitória. E muitas pessoas, autopreservação dominante, entram num padrão de uma vida automática. Aquele trabalhozinho, com aquele saláriozinho, com aquela rotinazinha, falando daquelas mesmas coisinhas, com aquelas mesmas pessoazinhas, sobre aquela mesma historinha de, sei lá, o fulaninho casou com o fulaninho, ou então, a dieta do mês, o exercício do mês, a viagenzinha, e fica naquela rotinazinha e não percebe que aquilo é um torpor na vida dela. Mas ela diz para ela mesma assim, tá confortável. Então por que mudar o conforto? Mas você pode ter muito mais. Você pode ajudar muitas outras pessoas. Você pode crescer, você pode se conectar com algo maior. Você para pensar se a tua vida toda só tem uma existência. Se essa única existência que tu tem realmente se resume a ficar nesta rotinazinha. Será que a grandeza de viver se resume a isso? Então, a autopreservação precisa pensar. Quantos sonhos eu matei dentro de mim? Quantas vezes eu senti o meu propósito, o meu chamado? Quantas vezes eu percebi que eu podia ir além e me conectar com algo maior, seja um chamado, um propósito, uma missão, seja até mesmo com uma outra vida, uma vida diferenciada, em outro país, em outra cidade, em outro lugar, com outras pessoas, mas o medo de sair dessa rotinazinha que eu conheço me trava, me bloqueia, me paralisa. E faz eu dizer para mim mesmo, tá bom, tá bom. É melhor essa rotinazinha do que a possibilidade de ter muito ganho, mas também de muita perda. E aí eu diminuo o meu tamanho, a grandeza que existe em mim como ser humano, como ser divino. Quando é o autopreservação reprimido, não precisa nem falar muito, né? É a pessoa que desrespeita o corpo, que não cuida da saúde, que não tem amor por si. O autopreservação, quando reprimido, a pessoa não percebe que quando ela não se alimenta, ela não cuida da saúde, quando ela não olha para a segurança material, quando ela não planeja a vida dela, é um descaso com o presente sagrado que é a vida. Você não está tendo apenas um descaso com você. Você está tendo um descaso com toda a grandeza que você poderia ser. Um descaso com todas as pessoas que você poderia ajudar com vivendo o seu propósito, o seu chamado.
O descaso que você está tendo com o dom de viver a vida. Às vezes a gente não percebe que respirar, andar, ter saúde é um privilégio. É um privilégio. E a gente não percebe que é um privilégio porque a gente acha normal. Olha a história do normal. A gente acha normal a gente ter saúde, ter todos os membros funcionando, poder ir e vir. A gente acha normal. Será que realmente é normal? Ou será que é a beleza de estar vivo? A dádiva de ter saúde? E a gente é convidado a lembrar que o corpo é o santuário da nossa existência. Se você não valoriza o santuário da sua existência, como é que a sua existência vai ser algo significativo? Pense sobre isso. Então, o que vai acontecendo é que as pessoas no autopreservação para mais ou para menos, ou vão no autopreservação, né, dominante, entrando nesse medo de perder, medo de não viver, né, o medo de sair da rotina e perder as coisas, o medo de sair do que é controlável. E isso gera também uma mentalidade de escassez para quem é autopreservação. Inclusive, eu fiz um post hoje falando sobre como as 3 áreas da vida que os instintos impactam. E o instinto de autopreservação impacta a nossa prosperidade. Porque ele pode gerar a mentalidade de escassez quando ele é dominante na gente. A gente fica lutando para ter aquela rendazinha e viver com aquela renda. Então, a gente se limita naquilo ali. Não se arrisca. E aí, automaticamente, a gente diz, eu tenho a segurança, eu adequo meus boletos a esse ganho. Mas eu não chego na prosperidade, eu não chego na riqueza. Se eu não tiver a ousadia de entender que a vida é muito maior do que isso. E o autopreservação reprimido, ele faz com que a gente entre na permissividade. Né? Permissividade. Quando a gente vai para o social, ou melhor, quando a autopreservação está equilibrado, eu falei do desequilíbrio, eu falei do equilibrado. Ele nos traz uma outra ideia, né? Porque quando o instinto está equilibrado, eu percebo que eu não sou essas necessidades. Eu não preciso necessariamente estar dormindo com aquele peno de ganso, o travesseiro com pena de ganso, com um ar-condicionado, com isso ou com aquilo. Esse é legal, mas eu não posso me limitar a isso. Não posso deixar de viver experiências, viver a vida, ou viver algo mais, porque não tem todos os pré-requisitos mínimos, que são muitos, estão para lá de mínimos, que uma autopreservação precisa ter, para poder se mover. Então, eu como autopreservação, quando eu me equilibro, eu entendo o quê? Todas essas coisas são boas, são ganhos, vêm da minha prosperidade financeira, da minha prosperidade do meu trabalho, está tudo bem. Mas eu não sou isso. Essas coisas não me pertencem, ou melhor, não me possuem. Elas são apenas coisas que atendem a algumas necessidades. Algumas não são a minha verdade, elas atendem a algumas. Quando o instinto de autopreservação está equilibrado, eu começo a acreditar que a vida torce a favor de mim. Quando o instinto de autopreservação está desequilibrado, ou seja, ou ele é dominante ou ele é reprimido, a vida torce contra mim. Por isso que o autopreservação dominante junta tanta coisa, dinheiro, tudo, porque a vida torce contra ele, pode lascar ele. E o autopreservação reprimido diz, já que a vida é contra mim, então que se lasque logo tudo, eu não vou me preocupar com nada. Então, de qualquer maneira, eu acho que a vida está contra mim. Quando eu estou com a autopreservação equilibrado, eu passo a acreditar que a vida é a meu favor. A vida é minha, tá torcendo por mim. Então eu não preciso ter medo de ousar, de me arriscar, de viver meu chamado, de viver o meu propósito, de escutar de verdade o que meu coração diz. E eu passo a acreditar nisso porque eu entendo
que tudo isso é passageiro, mas que para tudo isso que é passageiro ter um sentido, eu tenho que dar esse sentido a isso. E para que eu dê sentido a isso, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu tenho que experimentar a grandeza do mundo, dos relacionamentos, me aventurar. Então, é importante sim experimentar, sair dessa zona. A pessoa com instinto equilibrado, ela também aprende a amar seu corpo. Não com a obsessão de necessariamente, né, dizer, eu tenho que ser sarado para mostrar para o outro. Não, mas por amor. Eu me alimento bem porque eu amo o meu corpo. Eu cuido do meu corpo. É um zelo pelo meu templo da minha existência. E eu entendo que quando eu amo o meu corpo, eu amo tudo que está com ele, inclusive aquele que me concedeu o corpo. É uma extensão de amar esse amor, esse todo. E aí, a pessoa, quando ela acredita que a vida é a favor dela, ela relaxa e passa a viver. Então, olha como o autopreservação, quando está equilibrado, ele faz a gente relaxar, entender que a gente não vai morrer, não vai passar fome, e que a gente pode sim acreditar que tem algo maior, e a gente pode sim viver o legado, e pode sim sair dessa rotina e viver a vida na sua grandeza. Como é que o instinto social impacta a nossa conexão com a espiritualidade? Olha, presta atenção, porque você pode estar pensando assim, já vi o meu dominante, posso ir embora da live. Mas você esquece que você tem o seu reprimido, né? Pode ser que o seu reprimido seja social. Então, como é que quando o instinto social está desequilibrado, o que acontece comigo? Ou seja, quando ele é dominante ou quando ele é reprimido? Como é que impacta a maneira como eu vivo o meu propósito, a maneira como eu vivo a minha verdade, a maneira como eu estou conectado com o todo, com o universo, com Deus, com o amor, com aquilo que você chame? A maneira como o social interpreta tudo isso é: eu começo a acreditar que os grupos, eles são a manifestação desse todo. De que se eu for uma pessoa especial nos grupos que eu estou fazendo parte, eu vou ser sempre requisitado, eu vou ser sempre admirado, eu vou ser sempre querido. Então eu vou ter sempre muitas pessoas fazendo tudo por mim. Então eu passo a acreditar, inclusive, olha a pegadinha do social. Eu, como social dominante, eu passo a acreditar, olha a pegadinha, olha a pegadinha. Eu passo a acreditar que a minha missão é mandar nos outros. Eu passo a acreditar que a minha caminhada na espiritualidade é ser adorado, é ser endeusado pelos outros. Então presta atenção que o autopreservação se fecha na sua espiritualidade e acha que viver a espiritualidade é atender suas necessidades básicas. O social, não. Quando dominante, ele acha que ele precisa ser adorado. Às vezes eles vendem a ideia de que são o instrumento, mas lá dentro eles se acham o próprio. E você vai ver muito isso em políticos, em pastores, em padres, em pessoas que têm esse chamado social. Lógico, não são todos. O que eu estou falando é a pessoa que tem essa conexão com o social e tem esse chamado, ela precisa estar atenta a isso. Ela precisa estar atenta à sombra, de que às vezes ela se vê como um grande guia, como um grande referencial, como uma pessoa que ela é a fonte da transformação de vida daqueles grupos e que os grupos são uma extensão da sua vontade e do seu chamado. E aí é onde elas tropeçam, porque elas vivem em função deste grupo. Elas vivem em função de tentar sobressair nesse grupo. Elas vivem na função de tentar se destacar para continuar sendo a fonte de luz para as pessoas. Então, olha que loucura. Eu passo a buscar status, tudo. Eu quero ser a fonte onde as pessoas buscam. Aí, o que acontece? A gente vai ver muitos líderes em todas as áreas, né? Os líderes, se não tomar cuidado, é dominado por essa sombra. E desconecta da missão, desconecta do chamado. Às vezes a pessoa verdadeiramente
tem um chamado para transformar a vida das pessoas, mas ela se perde na caminhada. Porque a gente sabe que o que eu estou falando aqui, que eu já disse isso no começo, a espiritualidade que eu estou falando não é religiosidade. Eu estou falando de viver o seu propósito, de estar conectado com sua essência, dessa prática, dessa conexão com esse todo, com o absoluto que é o amor. E aí eu me distancio desse amor, porque eu passo a acreditar que eu não devo amar ninguém, as pessoas que têm que me amar, porque eu sou, né, o bam, bam, bam. E aí, para eu ser o bam, 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 tem muita cobrança. Várias cobranças sociais que vão caindo sobre mim. E eu vou estendendo sobre a minha família. Né? E aí eu passo a ser refém disso. Eu não consigo mais ser quem eu sou. É como, por exemplo, a rainha da Inglaterra, né? A gente vê naquela série The Crown. Quantas coisas a rainha gostaria de fazer e ela não pode fazer, porque ela é uma figura social. Ela é a coroa. Ela não é uma pessoa, ela é a coroa. Então ela se torna, dentro dela surge uma ideia de que, nossa, eu sou essa coroa, essa entidade, essa luz para as pessoas. E aí eu me perco de mim. Aí eu deixo de viver aquelas outras dimensões. Eu deixo de saber o que eu realmente preciso como ser humano. E eu deixo de me desconectar com as pessoas da minha vida que eu poderia amar, meu relacionamento. Como acontece lá na série. Que ela não pode, ela não tem mais um relacionamento amoroso com o marido. Ela tem um relacionamento social com o marido. Como a gente vê que ela não, muitas vezes ela renuncia às coisas que ela quer. Ela não tem liberdade alguma. Por quê? Porque ela é a coroa. Não é mais uma pessoa. E essa grandeza que o social dominante busca se torna uma escravidão sem ele perceber. Porque distancia ele dele. Distancia do propósito que o levou a se tornar esse guia. Né? E aí automaticamente ele deixa de ter fé em algo maior e ele passa a ter fé apenas nele mesmo, como se ele fosse o Deus de si mesmo, inconscientemente. E o social reprimido, André? Como é que afeta a espiritualidade? Meu povo, isso você passa a encarar as outras pessoas como a coisa mais horrenda que pode haver. A situação de estar em comunhão com as outras pessoas é desesperadora. A situação de ter que partilhar minha vida, ter que partilhar quem eu sou, ter que contribuir e estar a serviço do grupo, que vai demandar muita coisa de mim, e que eu nem sempre vou estar a fim de fazer e vou ter que fazer, é desesperador. É desesperador, né? É desesperador eu, social, reprimido, me imaginar tendo que estar à frente de algo. Sentir o julgamento do grupo. A pressão do grupo. É desesperador. Então, essa conexão com o grupo me exaure, me esgota. E sim, espiritualidade também precisa do grupo. A espiritualidade, como eu disse, tem que ser vivida nas 3 dimensões dos 3 instintos. Como é que eu posso ser uma pessoa que vive a espiritualidade só para mim? Já falei disso. Só eu no meu mundo. É a história da parábola que Jesus dizia que você bota uma vela para botar uma coisa em cima, para tapar a luz da vela. Não, você tem que botar a vela para a vela brilhar, para clarear. O social dominante, o social reprimido, ele bota a vela e bota 3 copos em cima. Para poder... Ninguém vê a luz. Só eu tenho que saber da luz. Ninguém pode saber da luz. Porque senão vão querer que eu brilhe. Aí pronto, já era. Vão querer me sugar. E essa história de me sentir sugado não me permite ter um trabalho, né, voluntário, altruísta, ou é muito desafiante. Então, eu vou me fechando no meu mundo.
E aí eu percebo que eu me torno também refém da opinião alheia. Tanto o social dominante quanto o social reprimido é refém da opinião alheia. O social dominante começa a viver uma espiritualidade conforme a sociedade aprova. Então, se eu sou de uma crença religiosa, se eu vivo de um jeito, tenho um padrão, eu preciso ser o exemplo. Então, a minha espiritualidade, ela não é uma coisa minha. A minha espiritualidade faz parte das lições que eu dou para as pessoas que são guiadas por mim. Então, é aquela coisa que, às vezes, muitos passos são pensados. Muitos passos são feitos para serem exemplo, ensinamento para as pessoas que eu lidero. E o social reprimido? É a mesma coisa, desequilíbrio. Eu não vivo a espiritualidade como eu quero porque eu tenho medo também do julgamento das pessoas, dar pitaco na minha vida, ficar visível. Me isolo e fujo dessas situações. Então, isso gera... Agora, quando o social está equilibrado, olha que coisa bonita, né? O instinto social equilibrado na gente, ele nos faz entender que a ideia do grupo não é o grupo, o grupinho, mas o grupão. Que a experiência da espiritualidade vivida através da perspectiva desse instinto social equilibrado é a perspectiva de que eu entendo que eu sou uma célula de um organismo vivo e pulsante que se chama humanidade. E assim como um neurônio está lá no cérebro e tem suas atribuições, e que cada neurônio sim é importante, porque se os neurônios não estivessem unidos, o cérebro não existiria e não havia cognição. Se as células do coração, se cada célula do coração não trabalhasse sincronizada, o coração não existiria a funcionalidade, não haveria como fazer a circulação. Então, cada célula é muito importante. E eu, como social, eu entendo que a minha importância não é uma super importância, nem uma insignificante importância, né? Dominante, reprimido. Não, ela é importante. É a importância que o neurônio tem diante do cérebro. Ele é importante como todos os neurônios são importantes, igualmente importante, igualmente relevante, como ele é extremamente relevante para o corpo todo. Como uma célula do coração é importante para o coração como um todo. Não existe a célula mais importante do coração. É a célula do coração. E essa célula que tem igual importância para o órgão coração, tem sua igual importância para o corpo. Porque sem coração o corpo não vive. Sem neurônio não existe cérebro. Sem cérebro o corpo não vive. Então cada célula tem sua real importância. Então o social vivido de forma integrada é o social que me ajuda a entender que eu sou uma célula nesse grande corpo que é a humanidade. Não sou nem mais e nem menos, sou igualmente muito importante. E aí eu me torno alguém que eu percebo que eu não posso ser omisso diante do resto do corpo, diante das outras células. Eu não posso simplesmente ignorar as outras células porque eu estou ignorando o meu corpo. Eu não posso me esconder desse corpo porque esse corpo precisará de mim. E eu não posso querer aparecer demais do corpo porque o corpo não tem essa necessidade. O corpo precisa do equilíbrio e não do desequilíbrio. Eu não posso dizer que o olho é mais importante que a boca, porque sem o olho eu não enxergo, mas sem a boca eu não como nem falo. Eu não posso dizer que uma coisa é mais importante que a outra. Todas as coisas são muito importantes. Muito importantes. E para a gente viver bem, a gente precisa de todas elas. Então, o social equilibrado nos traz esse ensinamento. Eu sou célula desse grande corpo que se chama humanidade. Tá fazendo sentido para vocês, gente?
E o instinto de conexão, André? Que é o instinto sexual. O instinto de conexão, quando ele está desequilibrado, menino é um destroço. O instinto de conexão, também conhecido como sexual, quando está desequilibrado, ele faz eu acreditar que eu preciso de alguém para ser feliz. A tal da metade da laranja, a alma gêmea, é a sensação de incompletude. É a sensação de não ter a inteireza. É quase uma sensação de ser defeituoso, como se faltasse uma peça para poder finalmente a engrenagem funcionar. E aí eu fico num desejo profundo de eu ter essa demanda atendida. E eu passo a viver uma busca incessante por essa pessoa que me salve. Por essa pessoa que me permita viver a espiritualidade, porque eu só consigo viver a espiritualidade se eu viver este amor pleno. É como se eu não conseguisse viver isso só para mim. Eu só consigo viver através de alguém. Aí a pessoa faz muitas loucuras. Eu estava assistindo uma série, um documentário, que ficou como se fosse, sei lá, documentário, filme, na Netflix, eu não sei se vocês já assistiram, falando sobre o golpista do Tinder. O cara que dá golpe nas mulheres no Tinder. Então, o golpista do Tinder, ele mexia com o sexual das mulheres, com o instinto sexual. Ele fazia o quê? Ele buscava mulheres que tinham um padrão de serem sexuais dominantes, que estavam sem o Deus da vida delas. E ele se tornava o quê? O Deus da vida delas. Ele se tornava essa entidade, que através dessa entidade a pessoa conseguia ver o valor dela. Então é como se a pessoa não conseguisse se valorizar. Mas aí ela encontra uma pessoa que é o príncipe dos contos de fadas, né? Rico, que leva ela no jatinho, que leva ela para todo canto, e ela diz, agora eu tenho valor. Não, você já tinha valor. Você não pode deixar o seu valor ser determinado por outra pessoa. Aí o que acontece? Elas entravam no encantamento dele, né? Que também era um sexual dominante, provavelmente, sabia fazer o negócio bem direitinho. E aí encantava as mulheres e depois ele metia a faca. Fazia as pobrezinhas tirar não sei quantos $1.000 em empréstimo. Teve uma que foi $240 mil. Gente, é mais de R$1 milhão. Eu fiquei apavorado. Então, e ele inventava a história de que estava sendo perseguido, que estava sendo aquilo aí, o que elas entravam. Eu preciso salvar meu Salvador. Eu preciso salvar o meu Salvador, meu príncipe. E aí a pessoa se arrebentava tentando salvar o Salvador. E depois descobria que ela era a vítima. Não precisa do golpista do Tinder com milhões. A maioria dos sexuais cai nisso por uns trocados mesmo. E às vezes não tem nem a ver, na realidade não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a ideia. A ideia de que alguém me viu, me valorizou, porque eu não consigo me ver por inteiro. É como se eu, com meu conexão desequilibrado, eu preciso de um espelho que me mostre quanto eu valho. E o espelho é o outro. O espelho é o outro. Então, eu caio nessa falsa ilusão. E eu acho que, inconscientemente, o outro se torna meu Deus, minha deusa. Por isso que as pessoas ficam desesperadas, com dependência emocional, desestruturadas. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma conexão muito desajustado e ela entra numa relação que tem uma pessoa muito magnética e essa pessoa corta a relação,
A sensação que ela tem é: Deus virou as costas para mim. O todo virou as costas para mim. Se o todo virou as costas para mim, restou o quê? Nada. Nada. Eu sou nada. Eu preciso recuperar o todo. E a pessoa entra no padrão de dependência emocional. De mendigar o amor, de fazer a loucura. As várias loucuras que você já ouviu de pessoas que são conexão dominantes. Da loucura de chorar, de mendigar o amor, à loucura de perseguir a pessoa, né? Tem até uma série também que se chama Euforia, que passa na HBO Max. E você vê vários jovens, né? Que cada jovem mostra um tipo de transtorno da realidade dessa juventude de hoje. E uma delas, você vê que é uma jovem que ela vive um relacionamento tóxico e abusivo com um cara que é um bonitão lá da série. E ela é uma 8 conexão. E ela bate em todas as mulheres que olham pro homem dela. Olhou pro menino, bata como ela não quer nem saber. Ela vai pra cima igual a leoa. Isso é desequilíbrio. É como se você fosse, literalmente, uma leoa que está com um pedaço de carne e você imagina que ao seu redor estão as hienas querendo roubar o seu pedaço de carne. Porque se você não tiver aquela carne, você vai morrer de fome. E aí você luta como uma leoa. E aí, o que acontece? Você fica no auto-engano. No auto-engano, na ilusão de que aquela relação é a tua espiritualidade. De que aquela pessoa é teu Deus, é tua vida, é teu tudo. De que aquela pessoa vai te gerar uma experiência transcendental. Mas cada vez que eu faço amor com aquela pessoa, André, eu me sinto conectada a uma força que passa através de mim e lá. Eu acredito na conexão, eu acredito na Kundalini, eu acredito no seu desequilíbrio, do seu instinto de conexão também, se você está pensando isso. Então, precisa prestar atenção nesse movimento. Porque quando a pessoa tem uma conexão equilibrada, ela vive a espiritualidade, ela entende que ela não precisa desse outro. O outro ele pode ser uma maneira de conectar. Mas a verdadeira conexão não tem nem a ver com essa coisa carnal. A verdadeira conexão tem a ver de uma ponte que se estabelece do meu coração ao coração infinito. Do meu coração à fonte do amor absoluto. Isso é viver a espiritualidade através de um instinto de conexão saudável. André, e o conexão reprimido que tu não falou? É mesmo. O conexão reprimido é o contrário disso. A pessoa foge da intimidade, né? Ela se fecha no mundo e ela passa a ter medo de ser amada, de ser desejada, de ser contemplada. Inconscientemente, às vezes, elas podem até se sentir um pouco sujas, feias. Elas se sentem... existe uma hipersensibilidade nessas pessoas ao toque. É como se elas se sentem o tempo todo ameaçadas. Elas não veem no outro divino. Elas não conseguem enxergar que em qualquer outra pessoa pode haver também uma faísca do divino como a nelas. E que essa faísca pode se juntar com a faísca dela e gerar algo bonito. Elas olham para o outro como algo que vai roubar a faísca delas e que vai apagá-las de vez. Que vai sugar a vitalidade e vai tirar delas o pouco que resta. Porque elas já sentem que tem pouco. Pouca vitalidade, pouca energia, pouca disposição para isso. Então o instinto de conexão reprimido também é problema.
Porque o outro, ao invés de ser uma coisa a mais que pode me ajudar na minha conexão, o outro sempre é uma ameaça severa à minha existência, à minha conexão. E aí eu me fecho, eu me isolo, eu me torno uma pessoa ríspida, fechada, seca, né? Eu não consigo receber amor. É desconfortável o carinho, o toque. Ah, André, mas eu sou conexão reprimida, eu deixo a pessoa me beijar. Uma vez na vida deixa, meu amor, também, né? Mas a grande questão é o quanto que você percebe que aquilo pode realmente ser algo que te conecta com algo maior. Então a gente precisa lembrar que quando essa conexão ele está equilibrado, eu enxergo no outro uma centelha de vida e eu sou uma centelha. Eu não preciso da centelha do outro para me conectar com o todo, com a fonte da chama. Não. Há uma ponte do meu coração para o todo. Mas, se eu tenho uma profunda conexão com alguém, a minha centelha com a outra centelha pode brilhar mais. Pode levar, em alguns momentos, a esta fonte com mais facilidade. Por quê? Porque a gente sabe que duas pessoas, quando se amam de verdade, se conectam de verdade, elas estão se tornando o absoluto, a presença do divino, do amor. Esse final de semana eu estive celebrando um casamento. E eu falei lá uma coisa que cabe aqui agora. Né? Tem uma passagem assim na Bíblia que diz assim, Jesus dizia que onde houver 2 ou mais em meu nome, eu estarei lá. Então, quando existem duas pessoas em nome do amor, juntas, a presença de Deus, a presença do amor, a presença do divino está lá. Então, quando eu amo alguém de verdade, eu me conecto com esse alguém, em matrimônio, em amor, quando eu estou... E o Tantra também traz isso. O Tantra não é sexo, suruba, não tem nada a ver, as pessoas que entendem Tantra tudo errado. O Tantra é um meio para eu conseguir me conectar com o outro. E quando nós nos conectamos e nos tornamos um por um instante, este um se conecta ao todo mais rápido. É como se eu conseguisse, por um instante, sentir essa faísca desse todo. Mas eu preciso necessariamente ter a pessoa para me conectar com o todo? Não. Mas ter a experiência é válido, importante e significativo. Se não fosse assim, nós não teríamos esse instinto. Ele nos ajuda a entender que em algum momento da nossa vida é importante nós termos alguém. Que esse alguém vai ajudar a nossa conexão com o nosso chamado, com a nossa espiritualidade. E quando a gente nega isso pra gente, porque a gente está muito preso à nossa autopreservação, não quer mudar a nossa vidinha, quando a gente está muito preso ao social e não quer parar de atender todo mundo para poder lembrar que você pode ser amado, você está negando a sua espiritualidade nessa dimensão. E você não está vivendo ela na sua plenitude. Então é muito importante a gente lembrar. O instinto, quando equilibrado, ele nos conduz a essa conexão com o amor, com o todo, com essa espiritualidade transcendente. O autopreservação, amando o templo que sou eu, do meu corpo, da minha existência. O social, entendendo que eu sou uma célula do grande corpo da humanidade, do grande corpo divino desse todo absoluto. E o conexão, entendendo que o outro é canal para me ajudar a me conectar com esse todo, através da ponte do amor. Onde dois não são dois. Quando dois se unem, eles são mais do que dois. Eles são três, porque esse três é a manifestação viva do amor. Então, a gente viu aí como os instintos podem contribuir na nossa jornada da espiritualidade. Como eles podem nos ajudar. Se você percebeu que os seus instintos estão desequilibrados, André, eu vi aqui que eu estou todo desequilibrado, todo desajustado, minha autopreservação está lá em cima, está lá embaixo, social lá em cima, lá embaixo, conexão lá em cima, lá embaixo. Talvez seja importante você viver uma experiência que te ajude. Fazer um processo terapêutico, pode falar comigo no direct, no Instagram,
né, para fazer um processo voltado para os instintos, ou mesmo participar da imersão presencial dos instintos, que vai acontecer no dias 13, 14 e 15 de maio em São Paulo, no interior de São Paulo, né? E vai ser maravilhoso porque a gente vai focar nos instintos. É a primeira vez que vai ser feita uma imersão só de instintos para equilibrar esses instintos dentro da gente. Então, se você tem interesse de saber sobre a imersão presencial dos instintos, o poder dos instintos, fale comigo no direct. E a gente vai ter em abril, em maio é instinto, em abril a espiritualidade, propósito de vida. É uma das imersões mais lindas que a gente tem, que nos ajuda a trabalhar o luto, o perdão, a criança interior, a essência, destravar a nossa vida e fazer a gente fluir. Então, é onde a gente trabalha em cima da mandala do Eneagrama, a gente caminha em cima da mandala, a gente sente as forças psíquicas de cada traço do Eneagrama. Então, se você tem interesse também de viver isso, conectar com essa espiritualidade através da ponte que é a sua personalidade, porque hoje eu falei de instinto, mas a nossa personalidade também nos revela um caminho específico para a espiritualidade, um caminho específico para a sua jornada de alma. Você não é desse traço de personalidade predominante à toa, não veio a passagem. Se você é 1, se você é 2, se você é 3, se você é 9, significa que você veio ao mundo para reverberar essa energia e transformar o mundo à sua volta com essa energia, com essa perspectiva. Ensinar as pessoas a amar umas às outras e amar o mundo sobre a perspectiva que o seu traço de personalidade ajuda a gente a enxergar. Lembrando que cada traço do Eneagrama é uma manifestação da verdade do amor. É uma manifestação do poder desse amor. Então você é a manifestação desse poder desse amor. Uma das 9 manifestações sublimes. Então, se vocês gostaram, fica aí a dica. Imersão presencial de espiritualidade em abril, 1, 2, 3 de abril. Lá em Itapeva, Minas Gerais, um lugar fantástico, que é a Comuna Metamorfose, e a imersão de instintos, 13, 14 e 15 de maio, em São Paulo, né? No interior de São Paulo, e a gente vai poder, é tudo fácil de acesso, é tudo maravilhoso, fala comigo no direct, manda uma mensagenzinha no direct lá do Instagram e eu te passo as informações, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, muito obrigado por a gente ter estado junto. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter live, sempre às segundas, às 20 horas, e eu vou falar sobre o impacto do luto para os perfis do Eneagrama. Quando eu falo de luto, não é apenas a perda de alguém amado, é o processo de você desapegar, fechar ciclos, encerrar etapas na sua vida para que sua vida possa fluir. Se você percebe que seu relacionamento afetivo, trabalho, alguma área da sua vida parece que travou, talvez você não viveu o luto dessa área, do que vivia antes nela. E aí, às vezes, você não se permite seguir nas próximas etapas. E nós vamos entender que cada traço de personalidade do Eneagrama tem desafios específicos a lidar nessa hora. Tem dificuldades específicas. E que se você entender dessas dificuldades, talvez você já consiga encontrar clareza de qual é o passo que você precisa dar daqui para frente. Então, gente, fico muito feliz de vocês terem estado presentes. Então, um grande beijo para todo mundo, muita paz. E a gente vai encerrando por aqui.